Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 23 de outubro de 2012. E o programa Opinião de hoje, a gente vai entrevistar dois analistas políticos aqui de Campina Grande. O professor da UFCG, Fábio Machado, e o professor da UEPB, Gilberto Santos. Agora, no Opinião. Professor Gilberto, bom dia. Bom dia, professor Fábio. Hoje a gente vai conversar com os dois professores, que são cientistas políticos aqui de Campina Grande, analisar essa reta final da campanha aqui em Campina Grande, neste segundo turno, e falar também sobre o debate que a TV Borborema e a Rádio Clube estarão realizando hoje à noite aqui nos estúdios da TV Borborema. Professor Fábio, bom dia. Bom dia, Bastos. Bom dia, meu colega Gilberto. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Bom dia, professor Gilberto. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, bom dia a todos. Vamos lá, vamos discutir sobre as eleições. A gente está na reta final da campanha aqui na cidade e a gente vê que o clima já começa a esquentar entre as duas candidaturas, entre os prefeitáveis e entre os correligionários. Na sua opinião, professor Fábio, isso já era aguardado, já era esperado? Bastos, na última vez que eu estive aqui no seu programa Opinião, nós conversávamos a respeito disso, você já havia feito essa pergunta, é uma pergunta oportuna. Eu havia dito naquele momento, naquele instante, que se aguardava exatamente algo nesse sentido, porque você teria o quê? A polarização. Né? A polarização do quê? Das duas eleições anteriores. Quer dizer, na verdade, os candidatos que aí estão, o Romero com a Tatiana, são duas candidaturas que são respaldadas pelos dois grandes grupos políticos que atualmente fazem parte da política campinense. O grupo do prefeito veneziano e do seu irmão Vitalzinho, que é senador, e o grupo Cascunha Lima, que é uma das maiores lideranças, não só de Campina Grande, mas do estado da Paraíba. Então, se esperava, como você disse, o esquentamento da campanha, até porque, no primeiro turno, com a pulverização de várias candidaturas, você teve um certo, o que eu reputo como sendo alguma coisa muito tranquila. Muita gente falava de uma campanha insossa, inodora, sem gosto, né? O que estávamos acostumados nas duas últimas eleições com uma disputa ferrenha, né? Uma disputa emocional, apaixonante, né? E até no dia não sabia sequer quem poderia ganhar. E os resultados confirmaram isso. Então agora, no segundo turno, você tem um pouco da polarização. Eu diria só uma coisa, né, que eu queria registrar. Não ainda, pelo menos, nós temos mais o resto dessa semana, não ainda nos termos que tivemos nas duas eleições. Né? Não dá para comparar. A meu ver, na minha análise, anteriormente, havia mais, nesse momento, já estava, como os populares dizem, já estava pegando fogo. Né? A disputa estava ferrenha. Entendo que ainda não chegou nesse clímax. Né? Agora, quem sabe, até o finalzinho da semana, a gente não consiga colocar mais pimenta nessa disputa que está se colocando. Quem sabe, o fato de você ter uma dama na disputa, né, da eleição, o candidato adversário tenha amenizado um pouco, né, essa disputa mais... Né, porque antes era o Rômulo com o veneziano. E aí talvez o respeito à Tatiana e tal. Mas eu acho que vai esquentar mais um pouquinho, até o final da semana. Professor Gilberto, e esse esquentamento da campanha, essa alta temperatura, a gente já começa a observar no guia eleitoral. Nos últimos dias, o guia tem sido diferente, tem tomado outro rumo, diferente do que aconteceu no primeiro turno, que a gente via um guia morno ou até mesmo frio. Era morno porque nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos 7 candidaturas, nós não sabíamos, haviam muitas variáveis a lidar, nós não sabíamos quem poderia vir ao segundo turno, em que pese as pesquisas apontarem para as duas candidaturas que de fato foram. Mas o que acontecia era que os candidatos evitavam um confronto mais acirrado, porque havia a possibilidade de depois captar os apoios. E o que nós vimos, inclusive, foi que
o caso de Daniela Ribeiro, ela entrou numa espécie de enfrentamento que terminou impossibilitando que ela viesse a fazer algum tipo de composição para o segundo turno. Né? Chegamos no segundo turno, aí você não tem mais a possibilidade de composições, você só tem, feita essa parte, você só tem 2 candidaturas e agora eles estão no embate em torno da eleição, da vitória. Agora é o tudo ou nada. Então, os candidatos vão ao guia eleitoral dispostos a um enfrentamento maior, a colocarem mais as questões. Né? Óbvio, tem uma questão que eu acho muito importante, que é o seguinte, depois das 2 últimas eleições, a eleição de 2004 e a de 2008, principalmente a de 2008, com todo aquele acirramento que nós tivemos e com tudo que aconteceu, me parece que houve uma certa exaustão do eleitorado de Campina Grande, da sociedade campinense em torno daquilo. Me parece que houve uma certa imposição da sociedade para uma campanha mais amena, mais calma, em que os candidatos, sim, se enfrentem, coloquem as questões, façam as críticas, as acusações, mas sem aqueles acirramentos todos, sem, por exemplo, aquelas coisas que nós vimos, as músicas de campanha denigrindo a imagem das pessoas e por aí vai. Então, me parece que esse foi o cenário montado para nós neste momento. Nós vemos que hoje, né, nós temos o debate aqui na TV Borborema hoje à noite e eu acho que sim, que nós vamos ter um bom enfrentamento. Sábado passado nós tivemos o debate entre Romero e Tatiana numa emissora local de rádio daqui da cidade e houve um enfrentamento muito interessante. Eles se respeitaram, os candidatos não atacaram, não foram para questões pessoais e tudo mais, mas eles se enfrentaram. Eles fizeram críticas contundentes. Teve momentos, inclusive, do debate em que as coisas ficaram tanto quanto sensíveis. Mas eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. O eleitorado espera isso. As pessoas querem que testar os candidatos em certas condições de temperatura e pressão para ver como eles reagem. Eu acho que o debate é isso. E quanto mais debates a gente tiver, com menos regras, no sentido de permitir que eles debatam, que eles se exponham mais, muito melhor para nós. E o nosso debate aqui, professor Gilberto e o professor Fábio, o debate de hoje à noite na TV Borborema, são destinados 2 blocos para o confronto direto entre os 2 candidatos. O candidato terá a oportunidade de perguntar sobre tema livre ao outro candidato, que terá direito à réplica e depois até tréplica. Então será um confronto direto, um confronto de ideias, e isso quem ganha é a democracia, quem ganha é o eleitor de Campina Grande, que vai dirimir as dúvidas com relação a quem votar, se tiver dúvida, em quem votar no segundo turno, que é no próximo domingo. Isso é importante, eu acho que a TV Borborema está fazendo a sua parte, contribuindo com a democracia. Então é importante que os candidatos se enfrentem, como falou o professor Gilberto, mas no confronto de ideias, de propostas, que é isso que o campinense quer. Você vê, Bastos, tem uma coisa interessante existem pessoas que dizem que tem determinados temas que não devem ser colocados, não devem ser tocados. E mesmo eu achando que cada candidato, cada pessoa tem direito a ter suas opções religiosas, por exemplo, mas eu acho que tem determinadas perguntas que devem ser feitas, não por uma questão de policiamento, de vigilância sobre o candidato, mas para que ele tenha condição de se expor. Às vezes, são nessas perguntas mais complicadas ou nesses temas mais sensíveis em que o candidato demonstra a capacidade dele, demonstra a condição que ele tem de elaborar o pensamento, de justificar, de trazer respostas e até questões importantes. Então, me parece que a gente não tem que ter um pudor sobre isso, não. Vamos lá, vamos para o debate. Eu acho louvável que a TV Borborema tenha definido essas regras e que os candidatos tenham aceito, claro, né? Que as assessorias tenham aceito, que tenha tema livre, com tempo livre, claro, dentro do formato, para que eles discutam. O eleitor, ele deve se acostumar, você vê, numa sociedade democrática, a essência da democracia dentre outras coisas, é exatamente possibilitar o debate, o conflito, a exposição pública daqueles que querem governar. Então, se você se propõe a governar uma cidade, governar um estado, governar um país, numa sociedade democrática, você tem que ir ao eleitor, à população, dizer efetivamente o que é que você está propondo.
para o seu governo. Expor publicamente. E entrar em debate, como vocês já salientaram, de ideias, né, de proposições, né, com os adversários. Porque você vai ter o quê? Propostas concorrentes em relação a isso. Nós precisamos nos acostumar com isso. E aí, nesse sentido, eu concordo com o professor Gilbergues quando ele diz o seguinte: olha, nós precisamos de um debate franco, aberto. Quer dizer, a justiça poderia interferir menos, o debate poderia ser maior, né? Em que as propostas estivessem colocadas no seu limite, na sua extensão. O que a população tem que entender é o seguinte, é que isso não significa dizer que você entre para uma disputa pessoal de caráter, né, personalista, de você atacar, né, a honra ou qualquer coisa que o valha nesse sentido do candidato adversário. A gente não pode permitir isso, né? Não confundir o debate como na eleição que tinha, com músicas pejorativas, etc. Tem que abolir isso definitivamente. Isso sim deveria ser caso de justiça, de você levar até a um processo criminal, um processo, não é nesse sentido. Mas o debate de ideias, o debate seria muito bom. Ontem à noite, por exemplo, tivemos o debate do Barack Obama com o Mitt Romney e havia naquele debate, né, uma exposição clara, muito clara, no que diz respeito às ideias, às propostas dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos em relação à política externa dos Estados Unidos, né? Que é fundamental para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. É fundamental, né? Inclusive para o Brasil também, a parte da América Latina. E você tinha o quê? Você teve um confronto direto, como você disse aqui. Essa parte última do debate hoje à noite, eu fico muito feliz em saber que você vai ter os dois em confronto direto. Isso é muito importante. Então é preciso que a sociedade se acostume, né, e que a gente consolide esse hábito é saudável em todas as eleições, que a gente possa fazer esse tipo de debate. Professor, o senhor acredita, o senhor já disse aqui, que acredita que o acirramento será mais forte com o aproximar do pleito no próximo domingo. Esse ano, realmente, a gente não está vendo, nem está ouvindo nas ruas, aquelas músicas pejorativas, músicas que denegriam a imagem dos candidatos. Mas o que se vê já no guia eleitoral é acusações e ataques pessoais de forma velada. Será que isso não pode ganhar as ruas também, professor? Bom, isso, a meu ver, isso vai depender muito, Bastos, da postura dos candidatos, da postura de Romero, da postura de Tatiana. Em todas as ocasiões que eu tive a oportunidade de ouvir ambos, eles se comprometem com uma campanha ainda de alto nível. Quando eu falo de que vai esquentar e tal, eu acho que é o acirramento entre as propostas deles e, no máximo que eu vi em termos de acusação, é esse alinhamento que um teria com um grupo e com o outro. Basicamente, o que eu estou notando que mais a alfinetada é mais nesse sentido, do comprometimento, do alinhamento de Romero, por exemplo, ao governador, que ostensivamente a candidata tem tentado, e o Romero tem respondido no sentido contrário, de que a Tatiana seria o poste do candidato veneziano. Então, o confronto que eu vejo no limite é nesse sentido, dos dois colocarem, mas não no ataque pessoal, não denegrindo a imagem, a honra de cada um. Repito, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Efetivamente, eu acho que eles têm condições de levar até o dia da eleição esse pacto, né, de não agressão pessoal. Eu acredito nisso. E aproveitando o ensejo para dizer que continue assim. Parabéns aos candidatos. Se eles continuarem, eles vão fazer história, né? Você chega em Campina Grande com uma eleição, né? A Paraíba vai estar toda assistindo a eleição de João Pessoa e Campina Grande. Novamente, as duas cidades estrelas da Paraíba, né? Uma disputa importante, que repercutirá daqui a 2 anos na eleição estadual. Toda a sociedade paraibana vai estar de olho nisso. Então, eu espero que tanto Tatiana quanto Romero persistam nessa estratégia. Publicamente, Romero tem dito que a intenção dele é essa, e Tatiana também tem correspondido a isso. Ok, professor, a gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco com mais opinião. Nova linha de móveis Gutierrez, desenhada pelo renomado designer Gugu Gutierrez. Fácil de montar e muito mais fácil de desmontar. Fuja do Gutierrez. Confiança é na Insinuante.
Grupo estofado, só 10 de R$ 79,90 sem juros. Cama box casal, 599. E guarda-roupa 10 portas, 10 de R$ 39,90 sem juros. Insinuante. No mês da criança, tem amor, carinho e proteção na Rede Farma. Lavanda Johnson's Baby, R$ 9,99. Talco Marigold Baby, R$ 2,99. Sabonete Pompom, R$ 1,69. Mês das crianças, Rede Farma. O melhor presente é o seu cuidado. Para você que deseja comprar ou alugar um imóvel sem sair de casa, fique ligado no programa Campina Imóveis. Todos os sábados às 10 horas e domingos às 10h25 da manhã. Você confere ofertas, entrevistas, dicas de arquitetura e design e todas as novidades do mercado imobiliário da cidade. Programa Campina Imóveis. Um oferecimento Cipresa, Zelari, Metalúrgica Silvana e Supercal Rebocal. O que vocês esperam em uma faculdade? Um lugar onde eu possa unir a teoria e a prática. Um lugar onde eu possa pensar como profissional. Fato, vestibular é na Pacífica. Tecnologia, projeção nacional, evolução, concursos inovadores e desenvolvimento de pesquisas. Inscrições de 8 de outubro a 23 de novembro. Provas 9 e 10 de dezembro. Vestibular Pacífica. Para quem vê o mundo além da sala de aula. E a gente volta com opinião. Hoje entrevistando dois professores, dois cientistas políticos aqui de Campina Grande, falando sobre o segundo turno das eleições na cidade. Mas, professor Gilberto Santos, a gente falava há pouco sobre acirramento de campanha. É um acirramento de forma morna ainda, a gente pode dizer. Mas o senhor não acha que isso tem a ver com 2014? Só tem. Os atores políticos relevantes envolvidos no processo eleitoral de agora, tanto aqui como em João Pessoa, eles dividiram o tabuleiro em duas partes. Uma 2012, a outra 2014. Nenhum deles tem feito tem dado declarações ou tem feito movimentos mais bruscos para não comprometer o desenho do mapa eleitoral em 2014. Você vê que, eu vou mais uma vez citar o exemplo de Daniela Ribeiro. Um dos motivos porque ela se retirou e decidiu não apoiar ninguém, fez a questão da neutralidade, foi exatamente projetando para 2014. Ela, o irmão dela, o ministro Aguinaldo Ribeiro, fizeram uma análise fria da situação e viram que um comprometimento desse agora não seria interessante para 2014. Nós vemos, por exemplo, que o senador Cássio Cunha Lima e o senador Vital Filho, eles têm tido uma relação bastante cordial, né? Você vê que eles não param de dar declarações um em relação ao outro, sempre de forma elogiosa, né? Isso contribuiu muito para que o acirramento aqui ficasse absolutamente circunscrito à questão da política eleitoral. Apesar de que, eu gostaria de lembrar uma coisa. Existem duas campanhas eleitorais. Existe essa campanha pública, visível, que está acontecendo na televisão e tudo mais, a gente percebe, os candidatos estão aí se expondo nos debates e tudo mais. Mas existe uma campanha que é feita nas ruas, geralmente à noite, né? É uma campanha mais complicada, é mais difícil de detectá-la, né? Existe, sim, comportamentos muito pouco republicanos em Campina Grande e em outras cidades, que comprometem o desenvolvimento do processo eleitoral do ponto de vista de uma consolidação do procedimento eleitoral no sentido da democracia. Nós sabemos, sim, que se compra voto em Campina Grande e, de todas as formas, na eleição do primeiro turno foi possível ver candidatos a vereador com dinheiro na mão, próximo às sessões eleitorais, distribuindo dinheiro, comprando votos. Que é muito grave, né, professor? Gravíssimo. Por ser analista político e porque o meu objeto de estudo fundamentalmente é o movimento, é o comportamento eleitoral e político das pessoas e dos candidatos, eu me desloquei, eu andei pela cidade na véspera, na sexta-feira, no sábado à noite, no dia 6, na véspera da eleição, eu andei por alguns bairros da cidade e vi o comportamento das pessoas. É uma campanha, como eu disse, ela não é pública, ela tem
toda uma estrutura, ela é velada, né? Em que pese que ela não é difícil de ser detectada, porque quem está tendo esse comportamento tem que se mostrar, né? A pessoa que está comprando o voto, ela precisa demonstrar que está comprando em benefício de alguém, né? Então não é difícil detectar essas coisas. A Justiça Eleitoral, inclusive, eu acho que a Justiça Eleitoral poderia tentar, né, com todo o aparato que ela dispõe, inclusive do aparato coercitivo da Polícia Militar, das tropas federais que nós temos aqui, poderia se aproveitar isso mais e melhor para detectar essa outra campanha. Eu diria então que é isso. Nós temos campanha suja, né? A campanha de bastidores, né? Nós teríamos duas grandes campanhas, né? A campanha republicana, essa que nós vemos e que a gente está elogiando aqui, e essa outra campanha que é, como você diz, a campanha suja, não republicana, ela é antidemocrática e ela é detectável, sim. Né? Sim, ela é detectável e deveria, eu acho que nós precisamos começar a enfrentar isso. Se nós temos a competência ou se nós temos a clareza de saber lidar, como o professor Fábio acabou de dizer, com o debate, né? E dando essas demandas, oferecendo essas demandas aos candidatos para que eles tomem certos caminhos, então por que não a gente começar a também demandar algumas questões em relação a essa outra campanha? Eu acho que isso precisa começar a ser enfrentado, e enfrentado de frente, enfrentado com coragem. Está mais do que na hora de que isso aconteça. É verdade, e a Justiça tem condição de fazer uma fiscalização mais rígida, em função do aparato de segurança que se viu aqui no primeiro turno. Era o Exército na rua, as polícias militar, Polícia Civil, Polícia Militar Civil, o Corpo de Bombeiro, STTP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que tem sim condições de coibir ou pelo menos amenizar essa compra de votos. Mas eu vou perguntar ao professor Fábio Machado com relação a essa compra de votos. A gente sabe que existe e que funciona, mas será que tem toda essa viabilidade? Porque a gente escuta dizer, ninguém nunca provou nem viu, que funciona, especialmente no mundo parlamentar, os vereadores, os candidatos, eles usam muito o chamado boca de urna. E a gente viu que poucos foram aqueles vereadores que alcançaram um grande número de votos aqui na cidade. O senhor acha que funciona 100% essa compra de votos? Desculpa. Ou o pessoal está mais esclarecido? Só para colaborar com o que você está dizendo, esse candidato a vereador que foi visto comprando votos perto de uma sessão eleitoral, ele não foi reeleito. Pois é. É uma prova de que não funciona 100%. Bastos, a sua pergunta ela é muito pertinente. Eu acho que nos dá a oportunidade para falar aos nossos aos que estão nos assistindo o fato de que está ficando muito caro. Ficando muito caro. Né? Eu acho que o candidato, as coligações, hoje devem avaliar efetivamente se você comprar o voto ao preço que está sendo pago, se compensa. Porque é exatamente isso que o Gilberto falou. Quer dizer, você tem uma quantidade de candidatos que gastam uma fortuna e não são reeleitos. Ou seja, já começa-se, penso eu, a se pensar se você deve inflacionar mais ainda o mercado, né? Terrível, que acaba com a democracia, que destrói com o sistema republicano, né? Na verdade, que cria, né, assimetrias, que cria diferenças, né? E de forma intolerável numa campanha, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve salientar, é o fato de que no mercado mesmo, se está valendo a pena você... Uma campanha para vereador aqui está custando milhões, né? Então, como você vai colocar? Isso do ponto de vista, me desculpe, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do custeio. Mas aí tem outras coisas mais importantes do que isso numa campanha política numa democracia, que é a questão da ética e a questão da moral. Quer dizer, nós devemos infundir valores no cidadão e nos candidatos, e nos agentes, nos partidos, de que o campo da democracia é a batalha das ideias, de programas. É isso que o eleitorado está esperando. Quer dizer, não é a compra do voto. Você deve ganhar nos argumentos, naquilo que você possa colocar. E aí entra o quê? Processo de educação política, que os partidos políticos no Brasil já não basta, não tem nenhuma importância, nem no campo eleitoral, eles não fazem, entre as eleições, nenhuma atividade que seria comum no sistema democrático.
o papel dos partidos de participar, as escolas, a sociedade, de participar na educação cívica e na educação política de um país. A democracia exige isso. Então eu insisto nesse campo, né? Não é só o reino da necessidade, não é só a miséria que leva a pessoa a vender o seu voto, mas é também o fato de você criar uma cultura que alimenta isso. E os agentes políticos, os partidos e os candidatos, a meu ver, são os mais responsáveis. O eleitor também aceita esse tipo de... né? Mas o candidato é mais responsável. Ele é um agente que está querendo exatamente o poder. Ele quer governar. Então, ele é muito responsável nesse sentido. O senhor falou bem, professor, quando o senhor coloca que não só é o lado ético, tem o lado financeiro. E eu acho que às vezes nem compensa, porque o cara gasta R$1 milhão, um vereador aqui em Campina Grande, a gente escuta dizer por aí que tem alguns que gastaram perto disso ou isso, essa bagatela, e que não compensa financeiramente, que hoje um vereador aqui está ganhando aí em torno de 7 a 10 mil reais. Eu acho que se multiplicar esse salário pelos 4 anos que ele vai ficar na Câmara, não compensa. Mas, professor Gilbergues, qual é a sua expectativa para o debate de hoje? Isso vai dar um gás maior à campanha? Vai realmente contribuir com aquele eleitor indeciso? A minha expectativa é que os candidatos, Romero Rodrigues e Tatiana Medeiros, estejam hoje tão dispostos ao debate quanto estiveram sábado passado, no debate que eu já me referi. Né? Que eu espero que eles sim venham para o debate, dispostos a um enfrentamento de ideias e de propostas, mas é muito importante que eles venham também para o debate para expor, né, para a população aquilo que eles consideram que o seu adversário não está correto, as críticas, enfim. É muito importante entender que nós temos uma fatia aí do eleitorado, nós temos alguma coisa em torno de 50 mil eleitores que não votaram, 54 mil eleitores mais ou menos, que não votaram nem em Tatiana, nem em Romero, votaram nos outros candidatos. Então, essa quantia de votos decide a eleição, porque provavelmente quem votou em Romero e em Tatiana no primeiro turno, provavelmente não muda a sua opção. Então, os candidatos hoje, enfim, até o dia da eleição, eles têm que ter claro isso. Eles têm aí um tipo de eleitorado que é muito difícil de cativar. Por quê? Não é um eleitorado indeciso, porque ele tinha uma opção no primeiro turno, certo? Não é um eleitorado que não sabe o que fazer, certo? Ele é um eleitorado que está atento às propostas, atento a uma série de coisas para tomar a decisão. Então, inclusive as pesquisas que foram divulgadas, teve umas 2 ou 3 pesquisas que foram divulgadas, demonstrando a capacidade de migração de votos dos candidatos que não foram para o segundo turno em relação aos que estão no segundo turno. Isso tudo é muito importante. E o que faz as pessoas se decidirem é bem mais o enfrentamento, esse posicionamento dos candidatos, um diante do outro, e diante das câmeras, e diante do público, claro, em relação ao convencimento. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Aqui em Campina Grande é uma cidade que tem toda uma série de especificidades, né? Em Campina Grande existe uma perspectiva de esperar bem mais das lideranças locais o posicionamento e a influência no sentido da conquista do voto do que, por exemplo, experiências ou influências que venham de fora da cidade, né? Isso é uma outra coisa que deve pesar. Fundamentalmente, esse debate ele tem uma característica muito interessante, que é o que você acabou de dizer, né? Eles vão ter um tempo muito grande, tempo em televisão, em rádio tudo é muito valioso, e eles vão ter muito tempo para elaborarem as perguntas, para responderem, tem réplica, tem tréplica, tem toda uma série de situações. O formato é para que eles se enfrentem. É como se nós estivéssemos dispondo eles numa grande arena e estivéssemos dizendo o seguinte: vamos lá, se enfrentem, né? Eu quero que vocês se enfrentem para que vocês me convençam. Essa é a lógica. Que é uma coisa que a eleição, o Fábio acabou de falar, a eleição americana utiliza muito, né? E que finalmente nós estamos começando a utilizar também. Chega daquelas regras, daquele engessamento que nós tínhamos.
Certa vez eu assisti um debate em Belo Horizonte que um candidato tinha 15 segundos para fazer a pergunta e o outro tinha 45 segundos para responder. Isso não era um debate, era sei lá o que, era um ping-pong que não dava tempo você se concentrar em nada, não dava tempo você analisar e você refletir em nada. Agora as coisas estão mudando e isso é muito bom. Só para situar o leitor, hoje à noite no debate, o candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta, o outro terá 2 minutos para dar a resposta, volta para quem perguntou, que terá 1 minuto para a réplica, e quem respondeu terá 1 minuto para a tréplica. Isso em 2 blocos. Mas, professor Fábio, qual a sua expectativa? Debate da TV Borborema, que é a televisão da terra, que tem a cara de Campina Grande, da TV Borborema, será realmente o fiel da balança dessa reta final da campanha? Precisamos parabenizar, né? A TV Borborema pela iniciativa. Eu acho, como você disse, Bastos, a contribuição da emissora para a população campinense, uma contribuição à democracia, contribuição ao debate. Eu fico muito feliz em relação a isso. Em relação à perspectiva, eu queria deixar aqui a minha posição de uma maneira muito clara, que é o seguinte: houve uma melhora, quer dizer, até em razão de que você tenha agora apenas 2 candidatos. Você tinha 7 candidatos no primeiro momento e agora você tem 2 candidatos. Mas eu, particularmente, ainda estou insatisfeito. Por que estou insatisfeito com o debate? Em razão da não profundidade em relação a temas importantíssimos para a gestão da cidade nos próximos 4 anos. Questões que, inclusive, eu já coloquei aqui neste programa, né, e que eu gostaria muito de ver essas questões sendo discutidas agora. Vou só rapidamente. A questão da engenharia do trânsito de Campina Grande. Eu acho que não é possível que Campina Grande possa ter mais 4, 8 anos de gestão e que você faça um agenciamento administrativo pontual. Não é possível. Campina Grande está numa situação, praticamente 400 mil habitantes, a segunda frota de veículos no estado, que você não tem plano estratégico de como resolver esse problema do trânsito central de Campina Grande, abrir outras avenidas, enfim. É preciso se discutir isso. A insegurança hídrica da cidade. Falta uma discussão melhor nesse sentido. Mais profunda, né? Mais profunda. Problema dos recursos financeiros, das novas atribuições que o município vai ter, transferidos pelo governo federal e pelo governo do estado. Que o município vai ter que honrar com isso. Por exemplo, piso nacional dos professores, que as prefeituras vão ter que honrar. Essa atribuição para os municípios vem acompanhado de transferência de recursos do governo federal também, enquanto a saúde da família, mensalmente se gasta algo em torno, em média, de 36 mil reais para você manter. O governo federal repassa 9 mil, o resto fica para o município. Quer dizer, eu gostaria que os candidatos hoje no debate aproveitassem o debate da TV Borborema, nessa estrutura que você está falando, para que eles dissessem melhor como eles vão enfrentar esse tipo de problema que nós temos aqui na cidade. E não só aquela coisa superficial. Né? Aquela coisa superficial, porque eu vou fazer isso, vou fazer... Não, eu quero saber como, qual é, que recursos, de que maneira propositiva. Está aí um bom tempo para você ver o enfrentamento das 2 propostas em relação a essas questões. Eu acho que o debate vai ser muito bom. Ok, professor Fábio, mais uma vez eu quero lhe agradecer essa brilhante presença sua aqui no Opinião, que engrandece o debate, e ao professor Gilbergues também, que com sua inteligência deu um gás a esse bate-papo, essa nossa conversa sobre as eleições. Então o programa Opinião termina aqui. Vocês ficam agora com Rostan Lucena e o Super Esportes. Até amanhã, se Deus quiser.